Agora. Agora sim. Eu tô de lado ou eu tô de frente? Não, você tá assim, torto. Tô torto? Tá, tá torto. Ai, pera. Tô me adaptando Vou ter aqui que também com a achar. tecnologia. Pera. Rapaz, e a luz, hein? E a luz. Ou eu vou falar uma coisa, eu sou enfermeira velha, mexer com tecnologia é babado. Ai, pera lá. Boa. Bom, acho que vocês conseguem me ver bem, né? Acho que eu preciso de uma lanterna. É, tá escuro. Marília Mello SP. Você É que a Fê marcou o tá pegando. Select aí? Não, ela tá Aqui. falando que ela tá divulgando o link errado. Não, é Marília Melo SP. Eu marquei o Selecta apenas É, para as pessoas poderem curtir o Insta do Selecta e também curtir lá no Face. ó, Ah, já tem uma muito bem, galera muita aí. gente. Olha, a Valéria, falou, estão lindos, muito obrigada, Valéria. Olha, quem entrou aqui foi o Ramon, lá da Argentina, Cuidados Humanizados. Olá, que tal? ¿Estás bien? Bienvenido. Olha, ai, a Paula, Paula, ó, equipamento, sucesso. Aí eu tenho toda uma equipe Aninha. aqui assessorando. Depois eu vou passar aqui todo o contato da Paula Make, que me fornece todos os, né, Paula? Paula Moreira me fornece tudo que é coisa de maquiagem, me ensina. É um negócio muito Gostei bom. dessa tua luz aí, Marília. Não é, menina Paula? Paula me ensinando aqui. Rapaz. Olá, cuidados humanizados aqui, é o Ramon que está aqui com a gente hoje. Olá, doutor Loja, muito bem. Boa noite, Marília. Boa noite, querida. Boa noite, chefe. Olha, Silvana, Érica, um abraço para todo mundo. Prazer ter vocês aqui nesta noite. São Paulo tá friozinho. Começamos com mais um período agora de feriados. Ó, saludos desde Argentina. Sí, bienvenido, Ramon. Ó, colocando aqui, doutor André, top. Ele é top mesmo, por isso que eu o convidei. A Paula está dizendo aqui que é minha consultora de imagem. O negócio é bacana. Muito bem. Vamos começar, Loja? Vamos, claro. Primeiro, eu quero agradecer imensamente por você ter aceito o nosso convite. Você é um grande amigo. Sou sua fã quanto diretor do teu trabalho em cima de gestão. Tive a honra de conhecer o teu trabalho, o quanto você consegue trabalhar fortemente com equipe, motivar a sua equipe. E numa discussão em cima de gestão e de recursos, não encontrei pessoa melhor para a gente, nesta noite, estar discutindo um pouco sobre os recursos, né, nesse período de pandemia. E eu quero fazer um pouco também a propaganda aqui da Selecta Gestão. Para quem não me conhece, meu nome é Marília. Fiz trabalho de gestão e fui avaliadora por muitos anos e resolvi partir para um trabalho junto com a Valéria De Vitor e outros colegas, como o Leandro Cletos, a Silvana Camilotti, que está presente aqui, alguns colegas. Nessa empresa a gente tem trabalhado num modelo diferente de discussão de gestão, de aproveitar melhor os recursos, da gente melhorar e trabalhar melhor com o capital humano, da gente discutir um pouco sobre gestão de leitos, um uso otimizado dos recursos. A gente não pode ter mais gastos na gestão em saúde, assim como em outras gestões, mas o Selecta veio aí para a gente trazer uma discussão melhor em relação aos resultados. Então, deixei ele fixo aí, quem por gentileza quiser curtir. Nós vamos, a partir da semana que vem, fazer um forte trabalho de divulgação sobre o nosso trabalho, mas também oferecer e fornecer materiais para vocês em relação à assistência, ao cuidado seguro, à qualidade e a gente discutir também gestão, tá bom? E eu quero mais uma vez dizer, olha, Loja, prazer, obrigada. Para
quem não conhece, Dr. Loja, o Dr. Loja, ele hoje é o diretor regional da AMIL no Rio de Janeiro, e sempre o sucesso, não é? Nas nossas visitas aí do trabalho de avaliação, sempre respondendo bem aos desafios deixados, e bons desafios na época, né, Dr. Loja? Com certeza, obrigado. Eu quero agradecer você, Marília. Certamente eu posso comprovar o quanto que eu pude aprender com as visitas e com o contato que a gente teve. Eu não posso esquecer de Ledinha, né? A gente tem que citar. Leda, a dupla, pôde me ensinar muito. Eu vi você falando da Selecta, certamente a gente sabe que, e a gente falou isso há muito tempo, que para ter qualidade a gente não precisa gastar rios de dinheiro, a gente não precisa desperdiçar, é o contrário, a qualidade ela traz controle de custo, traz adequação da despesa e a gente consegue entregar o melhor serviço para o nosso paciente de uma forma que pode ser sustentável, isso aí não tem dúvida. E esse tem que ser agora o nosso discurso, né? Uma gestão sustentável, sabendo que os recursos cada vez mais limitados. E obrigada, Michele, dizendo que é Leda e Marília, grandes mestres. Eu falo em nome da Leda, eu agradeço porque também aprendi com a Leda. Obrigada. E então é um momento, é um cenário que a gente vai ter que discutir muito o uso adequado e sustentado dos recursos. E para a gente começar, gostaria muito da gente abrir perguntando para você, não é? O que considerar recursos? Recurso é um termo que a gente usa para bastante coisa, né, Marília? A gente pode usar ele de formas diversas. E quando a gente pensa numa prestação de serviço, a primeira coisa que a gente pensa é em recurso físico. Então, num momento de crise como esse que a gente está vivendo, quando a gente fala de recurso, a gente tem que pensar em algumas coisas. A primeira coisa que vem à cabeça é insumo. Porque, de fato, quando a gente olha o que aconteceu no mundo, a primeira coisa que vem vai faltar alguma coisa, vai faltar máscara, vai faltar luva, não vou ter avental. Como é que eu vou oferecer? A segunda coisa que vem é respirador. Todo mundo pensa no cenário, vai faltar equipamento. Então, quando a gente pensa em recurso, insumo, equipamento, e a gente precisa falar de recurso humano. Porque é o que, com o afastamento que acontece, enfim, com as questões que advêm de uma pandemia dessa natureza, a gente começa a se preocupar. Mais duas coisas eu levei em consideração, Marília, e eu queria compartilhar com você. A primeira é espaço. Parece que é simples, mas quando a gente tem um aumento de demanda, a gente precisa criar espaço para atender isso. Então, é um desafio a gente repensar, e principalmente em um hospital onde a gente tem uma arquitetura que é enrijecida, a gente cria os ambientes com serviços especializados, pouco versáteis, pouco flexíveis, a gente transformar unidades que foram destinadas a um serviço em unidades para outra coisa é um desafio de criatividade no dia a dia. Então, quando a gente pensa em espaço, em estrutura, é um recurso que precisa ser repensado. E o último que eu gostaria de citar, e eu não sei se a gente pode usar como recurso, mas eu gosto de usar, é o recurso emocional. Quando eu falo de recurso emocional, é o quanto que a gente pode dedicar como liderança, ou como está o nosso recurso emocional para dedicar ao nosso time, e como a gente se preocupa com a emoção do nosso grupo, dos nossos liderados, né? E isso precisa ser levado em conta quando a gente vai fazer qualquer análise. O quanto que aquele grupo vai precisar de apoio, ele está preparado, ou o quanto que a gente pode contribuir dando mais recursos emocionais, seja do ponto de vista da motivação, seja do ponto de vista de apoio ao momento duro que o nosso time vai passar. Então, na visão que a gente teve foi pensar em todos os aspectos quando a gente fala de recurso, né? Em algum momento a gente pode ter escassez, e o trabalho nesse cenário é de prever ou de prevenir que essa escassez aconteça. E, Loja, começo de pandemia, houve uma necessidade de revisão de planejamento estratégico, a estratégia organizacional precisou ser modificada, porque é importante que os gestores ouçam, porque penso que navegar nesta pandemia sem uma revisão, também sem um foco estratégico, meio que se perder, né? Eu confesso para você que na prática
eu não sei se dá para a gente falar em rever um planejamento estratégico, porque na verdade o que a gente conseguiu fazer no momento Ou foi redesenho, simplesmente né? o que a gente vai abrir mão. É. A gente não tinha, no início, principalmente na fase do planejamento, a gente não tinha, na verdade, certeza de muita coisa, né? Eu, graças a Deus, tive apoio de muitas pessoas que eu pude consultar e que estudam, ou têm oportunidade de estudar muito mais do que eu, para a gente tentar entender como seria esse cenário. Eu faço questão de citar aqui a Ana Lúcia Sena, que é uma infectologista que, É. para mim, você conhece, ela, Foi além de ter um conhecimento técnico que é irrepreensível, conhece a operação, então é um apoio para mim muito que é fantástico, né? fantástico. E ela me guiou muito na hora do planejamento, ela pôde me orientar diversas vezes em qual seria o caminho a ser tomado. E aí a gente começou a abrir mão de algumas coisas, porque assumindo a regional, a gente precisou montar uma estratégia de resposta que abrangesse várias unidades. E aí a gente tinha um planejamento montado, um orçamento já descrito, uma expectativa de receita, uma expectativa de despesa, que precisou rapidamente a gente abrir mão e entender o que traria o menor impacto, ou o que a gente achou que trouxesse o menor impacto, né? Uhum. Então a gente decidiu que iria sim refazer isso, a gente olhou o resultado da regional como o resultado da regional, a gente abriu mão de, em alguns hospitais, dedicar para o atendimento ao Covid, sabendo que o resultado daquela unidade ficaria comprometida, mas outras unidades garantiriam o atendimento aos pacientes, a gente conseguiria fazer a mobilidade, a movimentação dos pacientes que fossem necessários, usando uma ordem de prioridade na alocação dos pacientes Covid, sabendo que uma unidade só não seria capaz de atender, seja pelo volume que a gente esperava que viesse, seja pela própria limitação de qualquer recurso desse que eu tenha falado, em qualquer momento que aconteça. E quando chega, a enxurrada é tão grande que a gente não sabe o que esgota primeiro. Eu acho que é o emocional. Mas, É. enfim, isso traz uma sobrecarga enorme. Então, a gente criou uma lógica de alocação para mitigar esses principais impactos que tem. Nessa lógica que a gente fez de criar um hospital, e aí eu faço questão de frisar, eu e Ana, a gente discutiu muito sobre isso, é porque a confecção de coortes, nesse momento inicial, ela é fundamental na nossa avaliação. Isso porque a gente sabe que o insumo, e principalmente o EPI, ele pode ficar escasso. Quando a Uhum. gente cria uma coorte, a gente cria uma lógica, um racional de consumo que é muito menor do que quando você acaba criando menores áreas específicas em lugares do hospital para atender essa nova demanda. Então, lá, ao invés de a gente usar um capote a cada entrada, a gente usava um capote para ficar numa área de coorte, a gente fazia a troca de algum outro item quando mudava de um paciente para o outro, a higienização do que era necessário, mas trazia um racional na utilização desse recurso que ajudou muito a gente. A gente pode ter passado por susto, mas graças a Deus não faltou nada para o atendimento dos nossos pacientes e nada para os nossos colaboradores. Lógico, então, esse desenho para essa questão de EPIs, foi muito apoio do controle de infecção e ajudando vocês neste desenho de uma utilização racional, né? Muito, muito mesmo, e claro que o apoio de suprimentos, né, com o planejamento que a gente fez, e aí a gente também, como a gente tenta mitigar o risco em um, a gente abre mão de um planejamento mais justo em outro, né? A gente sabe o planejamento de estoque, a gente procura manter isso mais baixo, mas no momento onde o risco é alto de não ter suprimento, a gente abre mão disso para fazer uma compra maior, e foi o que a gente Uhum. optou por fazer. E isso fez com que a gente passasse no início por algumas dúvidas sobre abastecimento, mas no final das contas a gente conseguiu fazer com que isso funcionasse de forma adequada e com um consumo que hoje, mais do que, não dá para dizer pouco ou baixo ou alto, mas eu acho que foi um consumo que a gente entende adequado para a situação que se apresenta, sabe? Não deixamos de entender que a proteção do nosso colaborador estava adequado, e também não achamos que saiu muito mais coisa do que deveria. Acho que E hoje dentro da vocês loja que a gente trabalhou. conseguem, sim, e hoje vocês conseguem manter reuniões com a estrutura de logística,
continuar fazendo revisões, discussões, observando sempre o giro de estoque, o que está sendo solicitado não padrão, compra de emergência. Vocês continuam fazendo aquelas discussões pequenas, mas continuam olhando essa gestão de uma forma diferente que consiga suprir, entendendo que alguns recursos são... Infelizmente, a gente sabe que tem uma dificuldade hoje de encontrar no mercado, não só dificuldade de encontrar, mas também valor, né? Essa pergunta é boa e tu sabe que eu falo a verdade. A gente, no momento pior, esquece. Não dá para olhar giro, o volume de compra a gente sabe que vai vir alto. Exemplos de preço, todo mundo viu, máscara de 95 que aconteceu, luva o que aconteceu. Então, assim, em algum momento onde a gente tem o risco desse desabastecimento, a gente... e isso traz um pouquinho do conforto emocional. Tudo bem? Voltou. Tinha dado um... Então, aquilo que a gente falou do conforto emocional, em grande parte, é dado por esse conforto da situação para o colaborador. Não existe palavra motivacional que supere o conforto do colaborador chegar e ter o material adequado para ele trabalhar, ter o recurso adequado para ele trabalhar, ter aquilo que ele precisa, ter uma alimentação adequada. O conforto emocional dele é muito maior quando ele encontra as condições adequadas para ele desempenhar o trabalho. Ele pode saber que o trabalho dele vai ser duro, ele pode saber que aquela escala ou aquele plantão vai ser um desafio para ele, mas ele, quando chega e encontra o que ele precisa para trabalhar, isso gera um conforto emocional enorme. Assim. Isso foi uma preocupação persistente para a gente, porque de verdade não tem palestra motivacional que você faça, não tem palavra que você faça, mas o ser humano ele olha para a ação, ele olha para aquilo que a gente está fazendo, e isso é muito mais forte do que qualquer outro discurso que a gente faça. Não que isso não seja importante, mas a ação fala muito mais sobre isso. Então a gente optou sim por bancar um compra emergencial mais alta, por estoques muito mais altos, por comprometer espaço dentro da farmácia por conta disso, por priorizar algumas atividades para garantir um pouquinho mais de segurança da cadeia medicamentosa e abrir mão de algumas outras, porque havia necessidade de fazer isso. Mas o fato é que essa decisão precisou ser tomada naquele momento para a gente garantir primeiro, o recurso adequado e o conforto emocional da equipe. Cláudia, você tem falado muito sobre pessoas. Isso é interessante. Você pegar um diretor... e agora eu tô puxando o saco mesmo, viu? Que de verdade que eu te conheço, eu sei que você é dessa forma mesmo. Alguém colocou aqui a tropa, né? E o espelho, o guia, e é verdade, a gente precisa sempre ter alguém como referência para que eles, né, escutem o comando e sigam. Eu estou vendo o tempo todo você falar de pessoas, empatia, do cuidado, de pequenas coisas, como até a alimentação. Agora, para a gente entender bem esse teu desenho. Muitos se afastaram, até porque tiveram o Covid, outros se afastaram por questões psicológicas, e aí tivemos, então, que contratar pessoas, não é isto? Neste contratar pessoas, hoje, como é que vocês estão lidando? Porque não foi assim dentro da normalidade de processo seletivo, de competência, de avaliação técnica e comportamental, nada disso, né, Loja? Excelente pergunta, Marília. Obrigado, porque a gente passou por momentos de muita discussão nisso. Acho que o Adriano está aí, a gente conversou muito sobre isso. E tem que passar pela enfermagem, né? Se a gente falar de pessoas, quem carrega o piano lá e quem carregou foi a enfermagem. A enfermagem teve um papel fundamental e tem um papel fundamental no atendimento ao paciente crítico, a esses pacientes críticos especificamente. E aí tem duas coisas que a gente precisou muito flexibilizar e foram discussões interessantes de aprendizado bastante grande para a gente. A primeira é o processo seletivo. Assim, a gente tem muito a ver com timing, a gente percebeu isso. E isso, qualquer mercado aquecido, a gente vai passar por isso. Você tem um mercado aquecido, o profissional que é mais capacitado, ele vai ser contratado primeiro, independente de qualquer coisa. E no momento onde há necessidade muito grande, ele vai acabar, o profissional que é mais capacitado, e eu não estou desvalorizando o profissional que tem menos experiência, ou o profissional que tem uma formação menor,
A gente só está falando é que, de imediato, talvez um profissional mais capacitado consiga entregar um nível de performance maior e todo mundo correu atrás desse profissional. Mas o profissional que talvez seja menos capacitado, ele tem um papel fundamental, porque a gente congela a nossa lógica de trabalho pensando na lógica de formação que existe hoje. Uhum. E para adequar ao perfil do profissional que a gente tem, a gente precisa repensar a nossa lógica de trabalho. Porque esse profissional ele é tão importante quanto qualquer outro. Seja adequando um pouquinho do apoio que a gente vai dar a ele na questão do treinamento e da capacitação em serviço, seja no acompanhamento da atividade que ele precisa, seja na divisão da tarefa e do trabalho, na atribuição de responsabilidades, o que é fundamental. Vou dar o exemplo da enfermagem, é que talvez a gente tenha a lógica de trabalhar na enfermagem com um técnico por leito, ou um técnico a cada 2 leitos na terapia intensiva. Norma, regulamentação, a gente pode acreditar que isso é o melhor ou não, pode acreditar que tem alguma outra forma, mas na verdade a regulamentação e a maioria dos serviços trabalham dessa forma. Uhum. Quando a gente tem um profissional, e vamos supor que a gente tem uma equipe que é heterogênea, e eu tenho um profissional que é altamente capacitado, que sabe mexer bem numa bomba de infusão, como montar um dripping, ele sabe mexer numa PAM, ele sabe abordar um paciente pronado, ele sabe como colocar os eletrodos, e ele tem a expertise disso. Que eu mesclo com um profissional que não tem experiência em terapia intensiva, mas é um técnico de enfermagem formado, que tem ou habilidades já conquistadas, mas que precisa desenvolver outras, eu não posso simplesmente jogar um leito de terapia intensiva de um paciente de ventilação mecânica instável hemodinamicamente e pronado para esse técnico que ele não vai dar conta. Mas eu posso sim, para 4 pacientes de terapia intensiva, atribuir tarefas diferentes para aquele que é mais capacitado e para aquele que é menos capacitado, criando um ambiente até de treinamento em serviço que faz com que haja mais colaboração entre eles. Então, mudar a lógica que a gente faz de trabalho ajudou a gente a passar por isso, talvez com uma mão de obra que não tivesse a experiência que fosse necessária. E eu usei o exemplo da enfermagem, a gente teve isso na fisioterapia, por exemplo. A gente abraçou fisioterapeutas que estavam em outra circunstância, passaram por um período de treinamento mais rápido e se desenvolveram muito rápido, mesclando expertise com fisioterapeutas que tinham mais experiência com pacientes mais graves, por exemplo. Uhum. E que hoje, até tem uma palavra que é da moda, se ressignificaram, assim, de verdade. Entendiam que talvez estivesse com a vida no ambulatório, alguma outra atividade menor, e agora ganharam um novo gás para poder abraçar novos desafios, com talvez um trabalho mais duro, mas que eles entenderam como mais de um propósito maior para eles, né? Então essas experiências foram bem bacanas, assim. Foi? Pegou? Foi, agora foi. Então, assim, o processo, falando da questão da mescla, né, de reformular a nossa lógica de trabalho, porque o processo seletivo, de fato, precisou ser flexibilizado. A gente, com o hábito, tem uma integração que é longa, de pelo menos 2 dias, e tem mais, pelo menos, um programa de 3 dias de treinamento em competências básicas e competências específicas. E a gente abriu mão disso porque simplesmente não tem como a gente dispensar uma mão de obra super importante que ia fazer diferença para os nossos pacientes. Então a gente fez uma integração muito menor de um dia e contando com o treinamento em serviço, com essas práticas que a gente desenvolveu para poder atender a essa demanda crescente que aconteceu e a gente ainda vive um pouquinho de sobrecarga. Não sei se eu me fiz entender. Não, sim, até o Cleto trouxe até uma questão, dessa forma a gente consegue fazer até uma especialização, as tarefas mais especializadas, né? Foi a contribuição aqui do Cleto. É isso. A gente via lá, tem um técnico aqui que ele consegue tratar de uma PAM, cuidar de uma PAM, ou fazer algum tipo de coleta, o outro não sabe. Então, ao invés de fazer a mesma coisa no paciente, um vai fazer tudo que ele precisa da PM em 4 leitos e o outro vai, por exemplo, contribuir com a administração de medicamento, de um analgésico, de qualquer outra coisa, ou vai contribuir ajudando na higienização, na descompressão de alguma área que pudesse estar mais exposta para úlcera por pressão, enfim. Dividir as tarefas de forma mais lógica para as competências que a gente tem em cada profissional. Eu comentei numa outra live desse trabalho que o Valadão faz. E até a Valéria comentou, disse, eu falei pro Valadão, gente, o Adriano Valadão é o enfermeiro, é o gerente de enfermagem, ele está aqui nos assistindo,
e ele, na sua sala, ele consegue fazer uma estratégia de guerra. Ele consegue mapear quem é o seu time, então as suas forças, ameaças, as fraquezas, ele faz um SWOT da sua equipe e monta estratégia de guerra. Quem eu vou colocar aonde, quem vai fazer o quê, É isso e com aí. isso ele lógico, dessa forma ele consegue fazer com que a tropa ande, afinal ele é bombeiro, né? Valadão é Ele craque, craque. é craque nisso. Então, ele consegue levantar a tropa e cada um na sua posição de acordo com aquilo que ele vai poder entregar, né? Isso é muito interessante. E mais do que isso, nessa fase especificamente, a gente precisa dar o mérito pro Adriano, porque ele conseguiu quebrar obstáculos e barreiras, e eu acho que vale a pena a gente falar, porque isso não é uma crítica, é só a constatação de um fato. É que é natural que quando a gente trabalha em serviços diferentes, se criem os obstáculos entre um serviço e outro, e a gente acaba tendo silos. Que os silos podem não ser físicos, mas eles são silos comportamentais, se é que eu posso dizer isso. Aquilo fica no imaginário de alguma forma. E a gente sabe que os momentos de crise são os momentos onde as pessoas mais se conectam, porque elas se entendem numa mesma situação que não é boa. E a melhor coisa para dois seres humanos colaborarem é entenderem que os dois estão numa situação ruim. E aí isso gera um comportamento que é de autopreservação e a gente procura ajuda de forma automática. Isso acaba sendo até irracional. E mesmo assim, o Adriano conseguiu trazer uma racionalidade para que as colaborações acontecessem, o número de remanejamentos que ele teve que fazer para poder atender a demandas que cresciam em determinado setor em detrimento de outros. E eu estou falando de centro cirúrgico com pronto-socorro, de pediatria com adulto, de UTI NEO com unidade de internação pediátrica, de PS infantil com PS adulto. Então, ele fez um controle numa ferramenta que ele tem, numa lógica de exatamente olhar quais as competências que cada time tinha para poder fazer essa adaptação, que de verdade a gente sabe o quanto a operação sofreu, mas isso foi muito pouco percebido na prática. A gente deve ter tido um ou dois pequenos ruídos. Tem até uma colaboração, o Ramon, que é Cuidados Humanizados, quem quiser também curtir, seguir, acompanhar esse trabalho lá na Argentina, o Ramon colocou aqui uma diminuição, com isso o que a gente tem de resultado? Uma diminuição de eventos adversos, as pessoas motivadas, com isso a gente vai conseguir, de fato, trabalhar a qualidade e a segurança, né, não toda centrada no paciente, né? A gente consegue, e seguindo na linha da transparência e da verdade, a gente precisa priorizar. Dizer que a gente vai conseguir manter todas as atividades com o nível de qualidade, com a integridade dos processos que a gente mantém num regime ordinário, a gente vai estar mentindo. A gente não consegue. Mas não é porque a gente está em regime de guerra que a gente abre mão de qualidade. E são duas coisas muito diferentes. E não são opostas. A gente precisa priorizar porque tem determinadas tarefas que elas precisam acontecer independente do volume que você tenha. Porque são coisas básicas de segurança. Identificação, por exemplo, correta, não tem porquê, num cenário desse, a gente abrir mão. Uma das coisas que é uma preocupação, mesmo em qualquer plano de atendimento emergencial, é a gente fazer a identificação correta de vítima, independente da ferramenta que você utilize para isso. Então, nesse cenário, a gente consegue garantir um pouquinho mais de segurança nos processos. Dizer que a gente vai diminuir evento adverso, eu acho que não. A gente vai diminuir os possíveis. A gente tinha um potencial de ter X, a gente vai ter X sobre 2, X sobre 3, porque a gente priorizou mais as atividades, distribuiu melhor o recurso, alocou melhor o que estava disponível. Agora, de fato, a gente dizer que diminuiu, a gente antes tinha uma performance muito melhor do que a gente teve durante a pandemia. Isso é sem dúvida, isso é uma realidade para qualquer instituição. É interessante, porque o que a gente costuma ver? Comitês de crise fechados e eles acabam discutindo os resultados, acabam discutindo os recursos, acabam discutindo as entregas e não vejo muito envolvimento da operação nesses comitês de crise. Mas eu entendo, Loja, que se a gente não trouxer a operação, a gente não vai conseguir ter uma discussão aí de resultado de tudo aquilo que a gente já trouxe. Como que é essa discussão de centralização e descentralização? É ótimo ponto, porque
eu vou trazer um paradigma que talvez muita gente já tenha na consciência, mas eu acho que vale a pena a gente trazer mais ainda, é que todo o treinamento de atendimento emergencial que a gente passa, ou que a gente encontra, a gente está lidando com crises que duram horas, no máximo a dias. Ninguém é preparado ou é treinado para lidar, ou não existe um modelo, pelo menos que eu conheça, que você lide com crises que durem meses, que durem semanas. O modelo que a gente conhece de comitê de crise, ele foi feito para durar horas a dias. E ele tem um risco tão grande de as coisas darem errado que a gente centraliza a decisão e a informação no intuito de poder haver uma ordem, alguém que esteja olhando o todo consiga tomar as decisões melhores. Mas lembro que isso é porque a gente tem um tempo limitado de atuação. Quando a gente tem uma crise que ela dura semanas, aí é minha visão, e aí eu posso ser mais taxativo, porque na minha visão é impossível a gente trabalhar com decisão centralizada e com informação centralizada. A dinâmica é tão grande, os acontecimentos acontecem numa velocidade tão grande, que se a gente não levar essa decisão para perto do doente, a gente perde. A gente perde performance, a gente perde efetividade. E tudo bem se errar. Porque a gente centralizando também vai errar. Não tenhamos dúvida. Mas uma coisa que a gente faz bastante quando a gente precisa descentralizar, o que tem que estar muito claro é quais são os objetivos que a gente precisa atingir. E aí, se a gente tiver com clareza quais são as premissas do nosso trabalho e quais são os objetivos que a gente tem que atingir, a gente consegue fazer com que os nossos liderados tomem as melhores decisões baseadas na realidade local e do momento. O que, às vezes, a gente analisando retrospectivamente pode achar que não foi a melhor decisão, mas com certeza a liderança naquele momento, no calor da decisão, tomou aquilo que ele entendeu que era o melhor para o cenário. E aí a gente precisa apoiar esse colaborador, porque a gente tem certeza de que ele fez o melhor que ele podia ali. Então, para isso, a gente já fazia uma reunião de segurança, que é o Safety Huddle de manhã, e no início, onde a gente fazia um comitê mais restrito, a gente passou a usar o Safety Huddle como um momento para isso. Conseguimos fazer todos os dias? Não. Eu disse que a gente não conseguiu fazer, a gente fez na frequência que foi possível, agora retomando mais ainda isso, e a gente ali podia compartilhar os acontecimentos, o como que as coisas estavam caminhando, quais eram as premissas do trabalho, quais eram os nossos objetivos, e a gente falava, tomem decisão, a gente está aqui para apoiar. O que vocês tomarem decisão está ótimo. A gente tem alguns exemplos, a gente abriu mão de algumas atividades que foram, eu nem tive ciência, hoje talvez eu descubra algumas coisas que mudaram lá, e tudo bem, porque cada um deu o seu melhor lá, e a gente agora, se tiver algum efeito colateral, a gente vai tratar junto e vai dar o apoio que for necessário. Mas a gente entendeu que o momento era de deixar a decisão para a ponta pela dinâmica dos fatos e pela velocidade com que as coisas aconteciam. Então, se centralizasse em uma pessoa, em um determinado grupo, ou em um comitê, que não sei qual prerrogativa que se entende que tenha para tomar as decisões da ponta, a gente ia errar para caramba. Então, a gente optou por compartilhar objetivos, premissas, limites de atuação e deixar com que as lideranças locais tomassem as melhores decisões do momento. Lógico, para quem está nos ouvindo e como aprendizado para tudo isso, que mensagem você deixa para esses líderes hoje quanto à discussão de gestão de recursos? A grande mensagem. Pesado agora, né? Pô, a gente não tinha combinado. Não, essa não. Não, eu acho que tem... eu acho que, de verdade, Marília, eu vou tirar o meu aprendizado. Eu não sei se eu posso deixar uma grande mensagem, acho que nem me sinto capaz de fazer isso, mas eu acho que eu posso compartilhar um aprendizado. Assim. Eu acho que fica num momento que a gente passa como esse, onde precisava atender a um cenário que era desconhecido para todo mundo, a grande lição que fica é de humildade. A gente, na maioria das vezes, assume posições e acha que a gente tem as soluções e as respostas para todos os problemas e, desculpa, mas a gente não tem. E num cenário como esse, se a gente achar que tem as respostas para tudo, a gente vai, com grande probabilidade, errar mais do que acertar. Então, dar voz às pessoas. Vou dar um exemplo, a limpeza foi fundamental num cenário como esse.
Então a gente tinha pessoas da limpeza que fizeram toda a diferença para garantir a integridade do colaborador, porque ele fazia a limpeza na frequência adequada para acessar uma determinada área que era importante que se fizesse. E eles se dedicaram pra caramba, estavam com medo como todos os outros. A gente disponibilizou os EPIs que eram necessários e eles abraçaram a causa e foram junto com a equipe de enfermagem, fisioterapia, dos médicos, o pessoal da farmácia que se dedicou pra caramba, todo o pessoal de auxiliar de clínica, os assistentes, secretários de clínica. Então, assim, todo mundo abraçou e cada um deles deu a sua contribuição, teve importância para que a gente conseguisse atingir o objetivo. Se eles foram bons ou ruins, se eles foram melhores ou piores, depende muito do como a gente vai ver. Eu tenho certeza que a gente deu o melhor que a gente podia para dar a resposta e está dando ainda o melhor que a gente pode para responder a esse cenário. Mas certamente sem a contribuição de cada uma dessas pessoas a gente teria feito pior. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então eu acho que a lição é de humildade, sabe, Marília? Sem parecer piegas, eu acho que você me conhece já e é genuíno. Sim. A lição tem que ser de humildade. O que eu entendo, Loja, e que eu vi, por isso que você hoje se tornou meu amigo, e por isso que você hoje está falando aqui, andando pelo hospital, encontrou uma menina da higiene e disse: oi, fulana, tudo bem? Eu disse: ele sabe o nome dela. Como é que vai sua mãe? Sua mãe não estava bem? Melhorou? Eu falei: nossa, ele sabe da saúde da mãe dela. Tá tudo bem, doutor, muito obrigada. Continuamos andando pelo hospital e continuamos andando pela operação. Fulano, tudo bem? Eu disse: mas é o segundo, ele sabe o nome deste. Tá tudo bem? Voltou, não sei o que, conversando com essa operação. E aqui o Ricardo Melo Cordeiro, deve ser teu amigo, eu não conheço também o Ricardo. O que ele falar não vale porque ele é meu amigo de verdade. Então... Mas ele falou bonitinho agora. Menino, vou dar os parabéns então. Ricardo, vou te dar os parabéns, porque você contribuiu bastante. Ele fala assim, ele trouxe, quem estará nas trincheiras ao teu lado? Ele se importa? Importa mais do que a própria guerra. A gente falou essa frase não vou lembrar agora o autor, a gente passou a fazer... Ernest Hemingway. A gente fez, ele provocou, o Ricardo é um talentaço, tá tomando conta de bastante coisa, ele é coordenador da unidade de internação, e aí ele provocou alguns fóruns de discussão muito interessantes entre médicos e enfermeiros, para a gente falar sobre o Covid e compartilhar aprendizados, né? E aí ele fez uma reunião pelo Zoom e a chamada era essa, quem vai estar ao teu lado na trincheira, se isso importa, isso é mais importante do que a própria guerra, porque quem está ao teu lado é quem vai carregar. E esta é a verdade, lógico que muitos precisam entender, e por isso que eu te convidei e falei da grande mensagem, é que as pessoas precisam entender que nós trabalhamos com pessoas, e nós precisamos valorizar e cuidar das pessoas. Você citou higiene, diretor, lembrar da higiene, sim, eu falo que depois do CME, quem fala que é o coração, eu brinco que é o coração do hospital, que o cirurgião não vai fazer uma boa cirurgia se não tiver um bom CME, uma boa enfermeira de CME coordenando, fazendo toda a gestão. Mas não adianta falar de segurança, não adianta falar de saúde se a gente não tiver um time forte de higiene e vir junto com a gente, motivado, entendendo que eles fazem parte desse trabalho, que eles salvam vidas, quando eles permitem que o próximo deite naquele leito com segurança, porque ele fez um bom trabalho, ele deu o seu melhor, né? A parte dele da segurança é fundamental. É fundamental, porque se ele não higienizar direito, o próximo tem Covid. Tem Covid, é isso mesmo. E a gente, né? E isso é inspirador. Então, é entender que eu vou usar recursos, eu vou discutir recursos quando eu sei que tem pessoas na logística, quando eu sei que tem pessoas na higienização, quando eu sei que a enfermagem é um grupo gigantesco e precisa ser acolhido e apoiado. Eu sei que o médico ele também ficou assustado, com medo, e ele não vem mais para fazer só aquele plantão e ir embora. É um outro plantão agora, e ele se preocupa com família, e ele prefere às vezes ficar 24, 48 horas dentro do hospital do que ir embora para casa, porque ele não quer levar nada para casa. Então é um novo momento, e se a gente discutir recurso, o tempo todo a gente vai discutir pessoas. E é por isso que o seu time está aqui essa noite, dizendo que líder, grande chefe, com orgulho, porque a gente não pode esquecer pessoas. Eu sei que
Você já está fazendo um trabalho, já está fazendo levantamento de custos, Já. né? Nós não vamos falar muito, não, mas você vem para a próxima, Valéria De Vitor. Nós três já andamos discutindo alguma coisa sobre isso. E depois eu quero só responder, que você me responda rapidamente, até por conta do tempo. O Cleto trouxe uma questão muito sobre pós-pandemia, as pessoas pós-pandemia. Cleto, me corrija se eu estiver falando algo diferente daquilo que você quer passar. Mas como é que nós vamos ver pessoas pós-pandemia? Você como gestor, como grande líder, como que você vê esse cenário? Obrigado pelo elogio, mas é só mais um caminho. Eu falo que é muito mais trabalho que sucesso, né? Mas a gente continua lá no caminho. Pessoas a gente pode olhar, na minha visão, a gente olha de três formas, pelo menos de três formas aí. A gente pode olhar as pessoas, os nossos colaboradores, como a gente vai lidar com eles. É inevitável que a gente pense, primeiro que, graças a Deus, a gente não perdeu ninguém. A gente teve alguns casos de colaboradores que adoeceram, eventualmente um ou outro ficou grave, a gente conseguiu acolher, graças a Deus, e não houve um desfecho negativo em momento nenhum. Uhum. A gente pode falar de pessoas, o nosso grupo de clientes, né, cirurgião ou médicos que frequentam o hospital, e a gente pode falar das pessoas, os nossos pacientes, porque cada um deles vai receber um tratamento específico, né? A gente tem que começar algum movimento de desmobilização no primeiro sinal de recuperação, né? A gente já tem, acho que todo mundo está experimentando uma redução, pelo menos na entrada, não é uma realidade ainda, não sei, em São Paulo, parece que a gente passou por uma última semana um pouquinho pior. Mas o fato é que em algum momento a gente vai ter que recuperar. Então, o que a gente vai precisar... O que a gente vai precisar é olhar para essas pessoas de alguma forma acolhendo para ver que tipo de apoio eles vão precisar. A gente montou um serviço de psicologia, na verdade, a gente tem o privilégio de trabalhar numa empresa que oferece uma quantidade de recursos bem grande, e hoje a gente tem um apoio psicológico, por mais que seja remoto, 24/7. Então tem um ponto de atendimento em que o colaborador pode procurar e tem um psicólogo aguardando ele para poder dar um apoio. Além disso, tem a oportunidade deles acessarem serviços de atendimento ao colaborador de diversas formas diferentes, com algumas facilidades que são fundamentais. E a gente vai precisar agora de um período de reabilitação como um todo, de reabilitação do hospital, de reabilitação dos pacientes, de reabilitação das equipes, de reabilitação nossa, né? Da gente ver como que vai funcionar agora. E as pessoas são a única forma da gente fazer isso funcionar. De uma forma diferente, nova, mas vai ser através deles, não tem jeito. Que bacana. Cleto, eu quero agradecer. Eu acho que muita gente precisava ouvir. A gente tem alguns gestores aqui. Nós temos gestores mais experientes, nós temos alguns informação, e é preciso ver exemplos de sucesso. A gente precisa valorizar pessoas. Sem pessoas nós não conseguiremos fazer absolutamente nada. Então, só tenho a parabenizar e desejar sucesso para você em toda a sua carreira, toda a sua equipe, cada um que pertence à sua equipe, e dizer que quem está nos assistindo, vocês têm um verdadeiro líder. Isso é liderança, o time, a tropa, e ela avança, e sem olhar muito o que tem aí pela frente, né? Sabe que tem coisa ruim, mas... Nossa, muito. Vai junto, né? Vamos junto, vamos junto. Acho que passaremos por momentos difíceis, decisões difíceis pela frente aí, mas eu só peço, e eu acho que meu time está aí, queria agradecer a esse time, não só de todos os hospitais, aos diretores dos hospitais, aos gerentes médicos de enfermagem, a toda a equipe de apoio. O aprendizado que foi enorme. A gente estava conversando hoje, né, sobre algumas falhas que a gente percebeu, e a gente fala, errar não tem problema, o problema é não aprender. Errar a gente pode errar, mas não aprender não pode. É verdade. Aí a gente está pecando. Então errar a gente vai corrigir qualquer erro, agora não aprender não pode. E a gente vai ter que aprender.
A gente vai ter que aprender com o que vem por aí. A gente, telemedicina entrando de uma forma que a gente ainda não sabe qual vai ser o impacto real disso na saúde. É, E a gente vai ter que rever tudo, de alguma forma. E agradecer as eu sou... palavras, porque vindo de você, Ah, Marília, é mais do que um elogio, né? Mas como você é minha amiga, aí todo mundo pode dar um desconto aí, né? vocês falam, eu estava procurando uma caneta. Eu falei assim, olha, tem alguém fazendo algumas perguntas. Eu falei, será que eu tenho uma mesa aqui que aí de vez em quando a Dona Valentina aparece? Olha a caneta que eu achei. Dona Manda bala, Valentina, é fogo. pergunta Passou por aí. aqui já. Hã? Não, mas ao longo Você falou. da nossa jornada eu fui Ah, trabalhando, tem legal. muitos elogios. Aí o fã-clube é demais, alguém colocou aqui, Mas é só loja. amigo. Eu botei pra Mas todo você mundo, então é só contratou amigo aqui que um tá aí. monte de gente para aparecer aqui. Aí alguém colocou, coloca mais uma hora de live aí, Marília. Gente, mas eu vou conseguir sustentar 100 pessoas mais uma hora, o Adriano? Ó, o Fernando, gente, Fernando Mendonça também está aqui, parabéns pela live. Fernando Mendonça é um grande amigo também. Ele é do São Lucas de Copacabana. O Ah, Fernando é um legal. super gestor também, é um amigo que me dá muita força. Ele, a Noângela também, que é amiga do Valadão. Vez quando o enfermeiro se encontra, e aí não dá problema, vocês sabem, né? Muito obrigada pela excelente live. Deixa eu fazer um convite para vocês, antes da gente finalizar. Eu começo a partir de amanhã, junto com a minha amiga Raquel, que é da Prisma, que me dá apoio de plataforma de ensino. Nós vamos fazer a primeira semana de enfermagem virtual e eu vou fazer amanhã o primeiro momento de discussão e eu vou estar discutindo educação continuada / educação permanente. São duas coisas diferentes, o que é educação continuada, o que é educação permanente, mas o resgate dessa educação para o enfermeiro, para que ele assuma um cuidado centrado com qualidade e segurança. Vai ser bem rico, aonde, quem quiser, por favor, no Instagram do Selecta tem o endereço, no meu Instagram tem o endereço, onde vai acontecer, vai ser no YouTube, mas está todo o link lá de acesso para vocês. E a gente vem numa jornada de resgatar aí a essência da enfermagem. A gente vai trazer uma discussão da importância da semiologia e semiotécnica no desenho do cuidado, ou seja, o enfermeiro 100% beira-leito. E a Raquel vai falar sobre processo de enfermagem e como a gente vai trabalhar neste cenário. A gente precisa resgatar muita coisa para o enfermeiro. E principalmente porque o Loja trouxe sobre tecnologia, e eu brinco, eu sou enfermeira velha, e o povo brinca, é verdade, você é enfermeira velha já, então foi os reboca aqui para disfarçar. E eu sou da época que a gente não tinha bomba de infusão, e quando veio a primeira bomba de infusão, aquilo era tão robótico, tão filter, tão futuro, assim, que você fala assim, meu Deus, que coisa louca. E aí, quando veio o Som Guns, já numa estrutura de monitor, e eu era a primeira enfermeira lá do hospital a saber trabalhar com Som Guns dentro daquele monitor da Dixon, fazendo propaganda que nem deve. Falei, meu Deus, então a tecnologia veio muito rápido e o enfermeiro precisa voltar e entender que ela precisa girar ao nosso favor. Então, essa semana de enfermagem, aproveitem, tá bom? Tem Eu os vou enfermeiros que ver. precisam Essa luta é longa aqui. aí, que eu conheço. Essa Ai, sua luta aí essa minha de. luta. Como é que você fala que eu sou, né? Eu sou o quê? A Qual dela? Flore. Qual dos apelidos? Ah, A Flore. Florence Nightingale dos anos da modernidade. Eu sou a melhor representante da Florence. É. Eu ainda vou me fantasiar de Florence para ir numa festa fantasia. De lâmpada e tudo, acesa, ela não pode nem estar apagada. Mas é isso, gente, obrigada. Eu quero agradecer sempre a Valéria De Vitor. A Valéria De Vitor é minha parceira aqui, firme e forte, ela que manda os e-mails, a Valéria que faz os contatos, que faz toda a propaganda. Tem toda uma equipe por trás, vocês não sabem que para tudo isso aqui acontecer, tem uma equipe trabalhando, tem gente divulgando, compartilhando. É uma equipe gigante aqui. Eu só tenho a agradecer o Leandro Cleto, que está aqui, de vez em quando eu preciso discutir algum assunto com ele. E aí eu chamo, Cleto, me ajuda. E ainda brinquei com ele hoje, Cleto, estou com saudade dos nossos longos papos aí de gestão.
mas só tenho que agradecer. Então, curtam as nossas páginas, por favor, ajuda a gente a crescer o Selecta para que a gente possa discutir de verdade gestão, que a gente possa discutir de verdade qualidade e segurança dentro da nossa realidade. A gente precisa muito pé no chão, a gente precisa trabalhar uma gestão daquilo que é palpável. Aqueles desenhos já não dá mais, a gente está num novo momento e a gente precisa batalhar para a gente melhorar a nossa qualidade, a nossa segurança e melhorar a nossa gestão em saúde, como a gente falou o tempo todo, usando melhor os nossos recursos. Eu costumo dizer sempre, é o paciente certo, no tempo certo, custo certo. E para isso precisa batalhar e ter gente por trás de tudo isso. Tá bom? Excelente. Obrigado, Marília, mais uma vez pelo convite. Eu estou à disposição para a gente trocar ideia sempre. Obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguém falando aqui. A Mari MV. Mari, obrigada. A Vivi Franco está aqui, obrigada. Ah, tá todo mundo pedindo live parte 2, mas a gente só tem que falar outro assunto então, né, Loja? Olha, o Ramon fala de salimos todos juntos? Sim, estamos todos juntos, sem individualidades. É isso mesmo. Excelente live. Pessoal, sabe aqui, qual foi o meu prêmio, Marília? Eu ouvi essa semana de um coordenador da UTI falar assim, olha, a gente trabalhou pra caramba, mas não faltou nada pra gente. Isso aí não tem preço. Não tem, né? Isso aí Olha, não tem alguém colocou preço. assim, ó, quero fazer parte dessa equipe, Loja, manda currículo aqui, depois a gente... Será essa semana? Sim, Sandra, essa semana, começa amanhã a semana de enfermagem virtual. Tá bem bacana. Parabéns, obrigada pela live. O povo não vai embora não, ó. Gente, a gente toca assunto aqui, então. Quero workshop. Eu tô às suas ordens. De sucesso. Gente, a gente faz, Lucas. Se vocês toparem, a gente faz aqui um workshop. A gente organiza, ó, a gente põe gente aqui para falar. Olha, tá falando que farmácia dá 1.000 em peso. Ai, farmácia, eu amo. Olha, meus amigos de faculdade eram os farmacêuticos. É verdade. Ah, como eu adorava, até hoje. Bom, eu não ganho nada com eles, não pode amostra grátis, né? Eu não gosto muito de farmácia, não. Deve ter um pessoal aí que vai falar, mas eu não gosto muito de farmácia, não. Mas enfermeiro não dá bem, não tá muito bem, não. Olha, por mais encontros como esse. Mauro, só você nos acompanhar, nós vamos ter. A gente está organizando um só para telemedicina. Veio um expert aqui, um expert super sucesso, e ele vem para falar uma discussão de telemedicina muito ampla, uma telemedicina que não é o médico fazendo consultinha, da gente precisa entender que até o enfermeiro precisa discutir telemedicina. Certamente. Não é? O fisioterapeuta vai ter que discutir. É fundamental, sim. Ou a gente acorda, com isso a gente consegue desafogar nossas portas, a gente consegue ter uma assistência individualizada melhor. A telemedicina eu tive uma discussão aqui com a APM, com a Associação Paulista de Medicina, eu fui até lá, e os médicos ainda têm muita dificuldade. E aí precisamos de vocês para essas discussões e a gente levar a telemedicina, porque é o futuro. Não tem. Perguntaram assim para mim, o que você acha? Tem volta? Não tem volta. Ela engatou e ela está indo. E se a gente não entender, não discutir, quem não aceitar vai ficar para trás. O legal é que a tecnologia que agrega valor, ela não é opção, né? Ela chega e toma o espaço e quem não adotou, ficou. E simplesmente ela chega. É verdade. Olha, estão dizendo, não vai perder essa live. Então, bora, acompanha aqui o Selecta, a gente curte, porque tudo vai por lá. Eu vou deixar de colocar o Marília e vai tudo pelo Selecta. Então, quem não curtir o Selecta não vai, né, Val? Olha, esse cara é o melhor, gente, é o melhor médico do Brasil. Gente, ele não é mais médico, não. Já foi tempo, eu era médico. Mas eu continuo pagando CRM, Ah, também continuo pagando Correio, não sei pra quê, mas eu continuo pagando, né? Alguém colocou aqui boas colocações e como tive a oportunidade de trabalhar com os dois e hoje, como eu estou na gestão, aplico muito do que aprendi no dia a dia. Bacana, bacana. Quem foi? Eu não vejo assim. Deixa eu ver aqui, é porque eu tô sem óculos. Eu vou revelar que eu sou cega mesmo. O Topo Félix. Tá. Orgulho de pertencer ao time. Vamos pro postinho? Oi, esse Cleto. Gente, eu vou confessar, porque meu sonho é ser enfermeira de postinho. Olha que inferno, ele veio comentar aqui. Eu já falei. Alguém falou, minha amiga aqui, Marília, arrasando. Não, Suzana, nós é que arrasamos, porque você está aqui ouvindo. Live sobre tecnologia? Sim, Bibis Nascimento. Breve. Tecnologia, abraço forte, uma amiga. Nossa, eu sou fã.
Até porque, já falei, enfermeira velha não tinha nada disso. Quando tem, meu filho, pega, agarra. Bianca Bires Nascimento adora inventar moda, adora um WhatsApp, adora um negócio novo aí para fazer visita. A dela é sensacional. Pois, olha, colocaram aqui, parabéns a Nightingale, 200 anos, é verdade. Em Londres, fez uma Verdade. festa para ela, coisa linda, que inveja, não estava lá. Também não tinha ninguém na rua, ninguém viu. Com a pandemia, tava tudo deserto, bichinha. Nem na... Olha, o enfermeiro, é uma desgraça. Tem a chance de fazer festa. 200 anos e não pôde fazer festa, gente. Mas não tinha maneira melhor de comemorar, pô. Os enfermeiros foram os que... Foi a tropa que tomou conta desse negócio aí, eu vou te falar. É verdade, é verdade. Bom, o povo está colocando, a Valéria está me despedindo. Colocou beijos, Valéria sempre coração. E a Valéria já mandou eu dar tchau aqui. A gente está esperando só cair mesmo. Obrigada, Valadão. Um abraço para você. Um exemplo. Para mim é exemplo. Estou só finalizando aqui para ver quem tá, para a gente já dar aquele... A Raquel Trabanca, eu quero mandar um beijo para ela, a mãe das gêmeas. Ela fala que ela é mãe panda, do GSH. Minha linda, minha amiga loira. Tudo bem. Então, gente, ó, vocês ficaram aqui, o povo quase não saiu. Daqui a pouco a gente tá até... Ó, não para aqui, tô lendo. Você não gosta da farmácia e ama a farmacêutica. Tá vendo? A Sueli que falou isso. Olha, tá dizendo aqui, olha, puxa outro teu e vamos para 2 horas. Ai, Mari, gostaria muito, mas tem família lá em cima me esperando. Valentina queria aparecer hoje aqui, seu filha. Se ela estiver ouvindo, desce, filha, tem poucos minutos. Vem aqui, minha futura médica, diz ela que vai fazer medicina. Coitada. Tadinha. Aqui, ó. Aí, tá vendo? Vem, Valentina! Mas daqui a pouco ela tá até cochilando. Ó, que lindo! Tá vendo, gente? É isso. Ó, resumindo essa live, é o estilo da Marília. Nossa! A Valentina tá vindo. Olha, Marília, não vai sair ninguém daqui. Gente, que loucura, não? Que legal. Mas isso é verdade. Vocês é que fazem tudo isso. A gente só tá aqui porque vocês permitem. Ó, tá chegando aqui. Vem, meu irmão, venha. Olha quem chegou. É isso aqui, gente. É por isso que eu faço tudo isso, ó. É por isso. Muito porque bom. Isso aqui é o futuro, a gente precisa cuidar deles e preparar tudo para eles. Exatamente. E a gente tem que se deixar legado, né? Esse é o meu legado aqui, ó. Meu amor, né? Com certeza. Muito bom. Gente, então, brigadão. Até a próxima. E nos Obrigado, acompanhe. Marília. Tem muito mais aí no meio do caminho. Obrigada, Beijão. loja. Tchau, tchau. Tchau, tchau.